Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, podeis sentar por gentileza. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite. Em segundo lugar, aproveitando o momento de unificação, eu quero mais uma vez agradecer todos os associados da Associação Missionária Igrejas Unida. Glória a Deus. Esse nome, ele é um nome muito forte, misterioso, e que muitos terão dificuldade de ver, entender e levar a sério, com muita profundidade, essa unificação. Então eu quero louvar a Deus pela vida de todos que formam essa unificação, por estarem mais uma vez cooperando com a Assembleia de Deus Missões dos Últimos Dias, no evento a qual foi sorteada, e que tiveram ali na praça, juntamente com os membros da Assembleia de Deus Missões dos Últimos Dias. É no nome da Assembleia de Deus Missões dos Últimos Dias que eu quero mais uma vez agradecer a todos. Amém, meus irmãos? Confesso para os irmãos que mesmo sendo um culto de Santa Ceia, sabendo que seria no templo, e que quando a gente chegasse aqui já estava tudo organizadozinho, mas eu passei o dia em cima de um prédio, no sol quente, e me lembrando desse evento, pastor, por dois motivos. Porque estava sentindo aquela alegria, aquele prazer de saber que hoje à noite estaria aqui, juntamente com esse corpo seleto, chamado corpo de Cristo, juntos para cearmos na presença de Deus. Segundo, porque não foi de hoje, mas desde quando eu aceitei Jesus, eu recebi o dom no meu espírito, na minha alma, no meu coração, de me envolver nas coisas de Deus e levar muito a sério. É por isso que muitas das vezes a minha esposa e meus filhos sabem que quando tem uma programação que é de igreja, que é de se unir, que é de fazer a obra, eu trabalho logo desde cedo para neutralizar e destruir todo tipo de impedimento, de empecilho que queira me impedir para mim estar naquele evento a qual eu desejo e fiz um compromisso de estar. A luta é grande, mas eu já começo a lutar pela manhã, porque eu tenho o dom de ajudar e de auxiliar. Quando eu era novo decidido, eu vi os irmãos orando, eu não sabia nem me expressar, mas a gente vai aprendendo, ouvindo os outros, né, pronunciando nas suas cadeiras de joelho, orando, a gente vai falando igual eles estão falando. Mas eu dizia assim no início: Senhor, eu quero me envolver na tua obra com botina, com tudo. Olha a minha expressão. Mas Deus entendia o que eu queria falar. Então, irmãos, eu aprendi assim, eu recebi o dom de Deus, o dom de auxiliar, de ajudar. E hoje eu em cima daquele prédio, mas eu estava o dia todo lembrando desse evento. E pensando, meu Deus, de que forma eu posso ajudar hoje ao pastor Benevaldo, para auxiliar, para ajudar a acontecer aquele evento, mesmo eu sabendo que sem minha ajuda, sem meu auxílio, iria acontecer. E eu estava aí sentado orando, e vou revelar duas coisas que Deus me falou. Queira você acreditar ou não, mas quem conhece a minha vida sabe que eu não gosto de renovação, eu não gosto de meninice, e às vezes Deus até me dá o dom de discernimento, quando é Deus que está usando e quando não é Deus que não está usando.
Deus me revelou duas coisas fortes, quando eu estava sentado aí. É que essa associação, ela é tão agradável aos olhos de Deus, que muitos que irão se associar ainda, que vão vir, e até gente que já está associado, que com o passar do tempo, vai sair da associação, não é por problema, não é por briga, por discussão, até porque, por tudo ser voluntário nessa associação, não tem como ninguém ficar com ciúme um do outro, porque tudo é no sorteio, não tem brecha para o diabo. Tem esse negócio de, não, puxou para ali, não tem negócio de panelinha do nosso meio, porque tudo é no sorteio. Então, aí já tampou todas as brechas que o diabo queira achar para querer, né? Mas Deus me revelou que com o passar do tempo, alguns irão se retirar dessa associação, porque vão colocar no seu coração e na sua mente que não vai mais precisar dessa unificação e nem da ajuda do outro companheiro, porque já tem muito obreiro, já tem muito auxiliar, já tem um número de pessoas, então não precisa mais. Esse é pensamento e objetivo do diabo, que vai tentar enganar muitos, mas não é a vontade de Deus. Então eu quero louvar Deus pela essa associação. Eu costumo dizer que cada um dos que estão associados, principalmente que lidera, todos têm capacidade de dirigir a igreja a qual está nos seus cuidados, sem precisar de ajuda de nenhuma outra pessoa. Todos têm essa capacidade, se quiser, chamada específica. Mas muitos não estão entendendo essa unificação que foi projetada por Deus dentro do meu coração e do coração do bispo Luiz Edinaldo, que iniciou. Muitos não estão entendendo ainda, e por não estar entendendo, se deixam ser levados, porque um culto como esse nessa noite, de Santa Ceia do Senhor, a nível de unificação, eu acredito que para quem está levando a sério, e que já é até membro do corpo de Cristo, a única coisa que poderia impedir de estar aqui nessa noite, é se de fato adoeceu e teve que ir para a UTI em cima da bucha. Ou teve que fazer uma viagem urgente. Mas criar qualquer um outro trabalho dentro do município de Grajaú, ou seja, dentro de Grajaú, e não está numa unificação como essa, Deus me revelou que ainda não está entendendo a vontade de Deus nessa associação. Não está entendendo de maneira alguma. Eu sei que é um culto de Santa Ceia do Senhor, mas aqui em Atos capítulo de número 2, versículo de número 42 em diante, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e partiam com todos, segundo um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus
e caindo na graça de todos, povos, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. A unificação dessa associação é nesse objetivo, é para crescer o número de almas salvas dentro da cidade de Grajaú. E por esse motivo, o inimigo, o nosso adversário, ele tenta confundir muitos e muitos a respeito dessa unificação, para que não venha haver essa união entre os pastores que estão pastoreando. E essa unificação dessa associação, os irmãos, ela deve acontecer semelhante ao que está escrito aqui. Primeiro, porque é uma associação de crente que serve a Deus. Segundo, porque é uma associação de líderes que estão liderando a obra de Deus, se unindo, se juntando para realizar os eventos juntos, para somar força, apoios, para lutar contra o inimigo e para mostrar para o mundo que ainda existe uma igreja na terra, que ainda ela tem os princípios da igreja prometida. E essa igreja, ela precisa ser revelada na terra, porque são muitas, mas está escasso. É por isso que eu, pastor Domingos, quando eu estava hoje em cima daquele prédio, eu passei o dia alegre, alegrando meu coração, sabendo que depois que eu saísse daquele sol quente, chegasse em casa, tomasse um banho, eu estaria aqui hoje, num culto de Santa Ceia, para juntos nos alegrar, comungar a Santa Ceia do Senhor junto, naquele desejo, naquele pensamento, que eu iria ver os demais pastores e abraçar eles aqui, as pastoras, os membros, todos aqueles que estão associados. Mas eu tive luta e tive batalha, para mim não chegar até aqui nessa noite, porque de fato não é isso que o adversário nosso quer que aconteça. E se de fato somente nós pregar isso aqui, sobre essa união, sobre essa perseverança, sobre esse ajuntamento que houve lá no princípio, e nós não se espelhar isso aqui, de fato viver isso aqui, a igreja do Senhor na terra, ela não vai crescer. Ela não cresce como a Bíblia ensina que ela deve crescer. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de placas, eu estou falando a igreja do Senhor, a igreja do arrebatamento. Glória a Deus. Porque após esses irmãos aqui, eles foram revestidos com um poder muito grande descido, vindo do alto sobre eles. A Bíblia diz que eles ficaram sensíveis. Eles se tornaram as pessoas de grande sensibilidade. Eles eram sensíveis a estarem juntos, verdadeiramente em todos os sentidos. Então, da forma que eles estavam aqui, não tinha barreira que poderia confundir eles, que poderia amarrar eles, que poderia enganar eles. É por isso que aqui está dizendo no versículo de número 47,
louvando a Deus e cantando e dando graças de todos os povos e todos os dias. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Sabe o que era isso aqui? Isso aqui era compromisso de homens e de mulheres naquela época, que foram revestidos com o poder de Deus, com os dons do Espírito Santo, e esses dons estavam sobre eles, e eles estavam vivendo juntos, em só um propósito, em só um objetivo, e é tanto que eles fizeram a diferença, que ficou aqui nas páginas da Bíblia, para nós se espelhar nos dias que estamos vivendo. Glória a Deus. Porque muitos desses aqui, eles estavam cheios do Espírito Santo, eles foram selados, foram batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. E eles ficaram sensíveis a estarem juntos, unificados, tanto nos momentos de orações, como nos momentos no partir do pão. Num momento como esse também de Santa Ceia, juntos. Sabe o que Deus falou para mim um dia desse atrás? Deus disse para mim: olha, meu filho, mesmo que nessa união de vocês, nessa associação unificada, tudo é voluntário, ninguém é obrigado a nada. Mas, quando for acontecer esses eventos, se coloque à disposição. Deus falou para mim, não sei se falou com você, falou para mim. Se coloque à disposição dentro das possibilidades e leve a coisa a sério. Deus falando para mim: porque eu sei a tua capacidade. Eu sei a tua capacidade. Mas se coloca à disposição para que muitos possam se espelhar em ti. Deus falando comigo: muitos podem se espelhar em ti, ainda que eles não te entendam, mas se coloque à disposição. Porque tu aprendeu assim, com homens e com mulheres, pessoas que te discipulou, se colocando à disposição, para me mostrar para ti. Olha Deus conversando comigo, para me mostrar para ti. Glória a Deus. Já estou encerrando. Outro dia eu estive visitando um novo pastor, que ele não é da associação, que não vou citar nome pela questão de ética. Tomei um café com ele. Aí ele disse para mim: olha, pastor, um trabalho na igreja que iniciou através de um irmão fulano de tal, obreiro de uma outra igreja, que um dia me visitando, conversei com ele sobre o trabalho que eu queria iniciar aqui na igreja, de um departamento, e esse irmão se colocou. Olha, eu estou dando testemunho de um pastor aqui da cidade que me contou tomando café, mais ele. E eu falando sobre um projeto que eu tinha para realizar aqui dentro da igreja, um departamento, e esse irmão se colocou à disposição para me ajudar. E ele disse: esse projeto começou com esse irmão me ajudando, ele iniciou junto comigo, e hoje esse projeto está grande, e esse projeto está de pé, e ele não é dessa. Irmão, eu fiquei tão sensibilizado. Você sabe o que é isso aí?
Isso daí é a verdadeira unificação vinda do céu. E ele disse, a escola bíblica dominical está de pé, porque esse irmão iniciou. Ele se colocou à disposição. Já que ele se colocou à disposição, eu dei prioridade para ele. Ele veio aqui, organizou, começou, fez uma grande escola bíblica dominical no domingo pela manhã. Veio muita gente. E essa escola cresceu e ela está grande e está de pé. Mas o que me chamou a atenção, que no final da conversa, esse nobre pastor disse assim: e eu estou devendo uma visita a esse pastor, porque há muito tempo que eu não visito ele. E olha que esse pastor mora dentro de Grajaú. A igreja dele, graças a Deus, já tem um bocado de crente. Mas no início ele estava engateando, ele começou lá do zero. E Deus levantou alguém de outra igreja, que não estava, e ele disse assim, esse irmão não veio, não foi congregar comigo não, foi pela amizade. Ele veio aqui, e várias vezes veio aqui, reforçou esse trabalho, e o trabalho está de pé. Sabe o que é isso aí, irmão? É unificação. Você está entendendo? Um obreiro de outra igreja, de outro ministério, foi lá e deu esse apoio. E esse trabalho produziu, e o pastor estava me dando testemunho na semana passada. Mas o que me chamou a atenção é que ele disse que estava devendo visita a esse obreiro. Não vou dizer que ele esqueceu do que Deus fez por ele lá na obra usando esse outro irmão. Mas unificação é isso aí, a gente se sentir agraciado, mesmo que você já tem muito no seu celeiro, mas o prazer de Deus é te dar mais e mais. Então se você começou com um pouquinho e hoje está muito, seja humilde desde lá do princípio. Mantenha esse mesmo caráter, essa mesma união, essa mesma humildade, essa mesma unificação, porque o reino de Deus vai crescer sem limite. Quando há esse amor, quando há essa humildade, essa unificação, esse caráter, esse esforço. E Deus falou para mim que muitos que estão nessa associação, alguns que estão nessa associação e muitos que irão vir, com o passar do tempo, vão sair, sem ter tido discussão, sem ter tido briga, sem ter tido problema, porque vai ser enganado pelo inimigo, achar que não vai mais precisar dessa unificação. Mas a sequência vai vir, Deus me falou. A sequência vai vir. Porque dentro de Grajaú, irmão, é inédito uma unificação dessa forma, desse modelo, desse caráter, desse perfil. Bispo Luiz Edinaldo e pastor Benevaldo e o cooperador irmão Antônio, quando eu cheguei em casa, depois daquela festividade lá na praça, que eu cheguei em casa, eu fui orar. A minha esposa e meus filhos sabem que o que eu estou dizendo é verdade. Eu sou que nem um beija-flor. Eu posso não passar 2-3 horas com o joelho orando, não, mas todo dia na minha casa eu oro. Na hora que eu entro dentro de casa, que eu vou na rua, eu já vou direto para o quarto. Aí falo com Deus, já agradeço. Todas as vezes que eu entro lá dentro de casa, eu vou lá no pé da cama e oro, falo com Deus. As minhas orações é assim. Aí naquele dia que terminou o evento, eu fui orar quando eu cheguei em casa, agradecer a Deus. Aí ele disse assim, está vendo aí? Como pode se fazer um evento sem se submeter ao poder municipal, ao poder público? Basta querer. Depois de eu ter carregado um bocado de cadeira, irmão, numa pop, tudo que vocês viram ali eu carreguei numa pop. Aí depois de todo aquele esforço ali, sabe o que Deus fez?
Quando foi de volta, veio num caminhão. Oh, glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que planta pela manhã, à tarde ele vai colher. Já não, quando terminou, já não trouxe na pop, eu trouxe tudo em cima de um caminhão. Porque Deus quer que aconteça. Então, aqueles que não foram naquela unificação, não sei o motivo, mas que não foram, depois de um mês divulgado, que faz parte da associação, que não foram, ou com eles ou sem eles aconteceu, porque Deus estava no controle. Para Deus mostrar que cada um dos senhores tem capacidade de vocês manusear a chamada ministerial e a obra que estão fazendo sem precisar de ajuda de ninguém. Porém, não é dessa forma que Deus quer. Ele quer a unificação, mas Ele conhece que todos têm capacidade. Amém, irmãos? Olha que a banda Ágape foi para lá, sem eu precisar de eu carregar nada, e a banda esteve lá presente. Quando foi, parece que na mesma noite, um pastor da cidade me mandou uma mensagem: pastor, essa banda é da sua igreja? Eu falei assim: não, é da Igreja Batista Ágape, mas o pastor lá é da associação, é amigo da gente, homem de Deus muito humilde, e eu acredito que se você precisar da ajuda dele com essa banda, e você entrar, ter um diálogo com ele, com certeza essa banda vai chegar aí também. Que Deus em Cristo abençoe. Amém, irmãos? Unificação é isso. Glória a Deus. Unificação é isso aí. Não é num dia de um evento que nem esse, de homens de Deus e mulheres de Deus, que se assentam uma vez, numa reunião por mês, para afirmar compromisso uns com os outros, de estar junto 2 ou 3 ou 4 vezes no mês, e no dia do evento que nem esse, a gente ter que fazer um culto aqui, fazer um culto acolá, e não vir para um trabalho que nem esse aqui. E outros ainda tem até um caráter de postar no grupo, trabalho tal, no dia do evento. Deus não se agrada disso aí. A Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim ou não. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a todos assim de uma forma gloriosa, e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Peço para o presbítero Antônio se aproximar desta mesa, por favor. Vamos orar. Ó Deus querido Pai, eu dou-te graças, Senhor, pela porção deste pão, Pai, que está aqui em minhas mãos. Eleva os céus em direção ao teu trono, apresentando-te, Senhor, os elementos que compõem, Senhor, cada partícula deste pão. Agora, Senhor, é carne, porque a tua palavra diz: este é o meu corpo. Segundo a tua palavra, Deus, é o teu corpo que está aqui, é a tua carne. E tu dissestes, Pai, aquele que comer da minha carne terá a vida eterna. Está aqui, Senhor Deus, em minhas mãos, em consagração eu te apresento, Pai. Te peço, Pai, consagra em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Só um momentinho, Antônio. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Poder distribuir. Aleluia, Jesus. Não está aí? O presbítero Antônio está distribuindo o pão. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Leitura. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto
Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podei comer do corpo do Senhor. Podei comer do pão. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, obrigado, Senhor. Aleluia, Deus, Pai. Querido Deus, obrigado, porque já, Pai querido, temos em nosso corpo, Senhor, teu corpo, para cumprir-se a palavra, Senhor, e em uma unidade, Pai, nós estamos contigo, e nós somos teus filhos, ó Pai Celestial, e teu Filho Jesus Cristo, como nosso Deus, também está em nós nessa unidade. Obrigado, Pai querido e santo. Te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai, de comungar, Deus, do teu corpo. Ó Pai, em nome de Jesus, é que nós te agradecemos. Agora vamos apresentar este vinho, que aqui é vinho, mas eu elevo aos céus e apresento ao Senhor em oração. Querido Deus e Pai, quero te apresentar, Senhor, os elementos, Pai, constituintes deste vinho. Pai querido, que cada partícula agora torne-se teu sangue. Amado Deus, porque tu dissestes também, isto é o meu sangue que é derramado por vós. E nós derramaremos esse sangue nos copinhos, Senhor. Ó Pai querido, em memória, Senhor, que teu sangue foi derramado na cruz. Ali aconteceu também uma ceia, Pai, espiritual, porque teu sangue foi derramado, Pai, sobre a terra, testificando assim, Senhor, que somos salvos pela graça, pelo teu sangue remidor e purificador dos pecados. Representando isto, Pai, esta noite, nós também, Pai querido, ingeriremos o teu sangue e nos purificaremos, Pai, mais uma vez de todo mal. Querido Pai, em nome de Jesus, assim te agradecemos. Amém, Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebei o cálice. Aleluia. Eita, glória a Deus. Aleluia. Pai santo e eterno celestial.